pessoal, eu sou a Manu e hoje eu vim aqui falar sobre o pior ano do K-pop. Nem todos os K-popers estavam nessa época, mas para você que não sabe, 2014 foi considerado o pior ano do K-pop. Várias tragédias, escândalos e também uma onda de desband ocorreu nele. E antes de começar, eu queria pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem aqui no canal. Agora fiquem com a recomendação de hoje. 사람들이 말하더라 새것 마냥 길을 닫대 Innocent as newborn infant Baby 내게 착하더라 Baby, baby 더 이상 짜여진 질 속에 자신을 가두지 마 Antes de tudo, eu queria pedir desculpas se eu falar algum nome errado, é porque meio que eu não sei a pronúncia certa, então desculpa mesmo, tá? Então vamos pro vídeo agora. O Lil Tuk do Super Junior é um homem influente na Coreia e no K-pop. Ele é líder de um dos principais grupos e também um grande MC, ou seja, apresentador de qualquer coisa, gente. O que aconteceu no dia 6 foi o falecimento do seu pai e de seus avós. Anteriormente foi relatado pela mídia que a causa da morte foi um acidente de carro, mas a polícia revelou a verdadeira causa da morte. O pai do Lil Tuk matou os próprios pais e depois se suicidou. Foram encontrados mortos com sinais de luta e estrangulamento. O mesmo deixou uma carta aos filhos. De acordo com a polícia, o pai sofria de depressão. Também dizem que o pai ele matou os seus próprios pais e ele mesmo por causa de algumas dívidas que ele estava tendo, mas ao certo, tipo, eu não sei direito se foi pela depressão em si ou foi pela essa dívida, mas muitos dizem que foi em si pela dívida, né? Falado em 2014, o namoro da Tiffany, do ex-membro do Girl Generation, e do Nick Chun, do 2PM. E como ambos são de grupos antigos e grandes do K-pop, teve uma repercussão enorme sobre o relacionamento dos dois, que tinha começado em janeiro, mas no dia 29 de maio foi revelado o término e aparentemente terminaram pela pressão da mídia e também pelas suas agendas cheias. Bom, veja agora o que fizeram com o coitado do Nick Chun no Mama de 2014. 손으로 소원 살아있네. 감사합니다. 지금은 소녀시대. Um grande acidente que ocorreu em 2014 com mais de 300 pessoas mortas foi o acidente marítimo que, além de tripulantes, também transportavam cerca de 325 alunos e 15 professores que estavam em uma viagem escolar. O capitão, que abandonou o navio ao notar o evidente naufrágio, foi acusado de causar várias mortes que poderiam ser evitadas, já que o mesmo falhou nas instruções de evacuação, dizendo para todos os alunos ficarem em suas cabines e não se moverem. Esse acidente não afetou apenas o K-pop, como também o país. A Coreia entrou em luto, muitos eventos foram adiados ou cancelados e muitos idols prestaram seus pêsames. O grupo Red Velvet lançou um MV que fez referência a esse naufrágio. Se eu não me engano, esse MV foi lançado em 2017, tá? Tipo, 3 anos depois do naufrágio. O namoro do Baekhyun do EXO e da Taeyeon do SNSD talvez seja o mais polêmico do K-pop. Os dois sofreram muitas críticas e retaliações da mídia e dos fãs. A Taeyeon foi ofendida no aeroporto e muito xingada pelas fãs. O próprio Baekhyun foi vaiado pelo que deveriam ser chamados de fãs. Não muitos meses depois, houve o término do namoro, que de acordo com a SM foi por causa de suas agendas lotadas. Muitos dizem que o namoro em si foi uma estratégia de marketing da SM, mas ainda assim, o que fizeram com os dois não foi nada certo. A Park Bo-gum, ex-membro do 2NE1,
foi acusado de contrabandear 82 comprimidos de anfetamina dos Estados Unidos para a Coreia. A encomenda teria sido mandada de um parente dela pelo correio internacional. A droga em questão é usada para fins de tratamento médico, como era o caso da Park Boom. Já que sua estrutura química é semelhante à metanfetamina, ela pode causar muitos danos ao corpo se não for usada corretamente. Nesse caso, não houve investigação e nem punição, o que meio que piorou a situação, causando grande revolta, onde pessoas afirmavam que, por ela ser celebridade, ser famosa, essas coisas, meio que não ia punir ela. Então, ficou bem criticada. A coitada ficou muito criticada, pessoas criticavam ela constantemente, né, naquela época. Mas tudo isso ocorreu em 2010 e só foi à tona em 2014. A roda da van em que elas estavam caiu. O carro derrapou na estrada chuvosa e bateu em uma barra de proteção. A Eubin morreu ainda no local do acidente. A Rissé e a Seong-Yoon ficaram em estado crítico, mas 4 dias depois, a Rissé acabou falecendo. A Seong-Yoon se recuperou depois de um tempo e as outras duas integrantes não tiveram ferimentos graves. O acidente repercutiu no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Jornais como G1, Extra e R7 falaram do assunto. Em 2015 foi feito um memorial às integrantes de um ano de seu falecimento. O grupo ficou mais de um ano fora do ar e voltaram em 2016 com apenas as 3 integrantes sobreviventes. O BAP entrou com um processo judicial contra a TS Entertainment, a empresa em que faziam parte. A Never News publicou uma notícia assustadora sobre a escravidão do grupo. Eles treinavam sem parar, postavam álbum, todo mês, não recebiam o lucro certo pelos seus pagamentos, pediam descanso, mas eram ignorados, e até doentes eles tinham que treinar. Os membros não tinham dinheiro nem para se consultar em um hospital e usavam os cartões dos pais. Rumores dizem que o Secret, outro grupo da TS, também estavam cansadas do tratamento da empresa, mas toda vez que tentavam algo, os diretores prometiam melhorias e enchiam-as de presente. Mas com o BAP isso não funcionou. Eles planejavam processar a empresa desde o início do ano, mas esperaram o mais novo completar 18 anos para que o processo fosse feito. Eles ficaram mais de um ano fora, não publicaram nada durante esse ano e também eles perderam a causa. Eles apenas conseguiram alguns acordos para que a forma de trabalho fosse mais saudável e que não prejudicasse tanto eles igual estava prejudicando. Mas eles ainda continuaram na mesma empresa, infelizmente, porque, como você vai continuar numa empresa que te faz trabalho escravo? Não tem como. Bom, o hiatus, o tempo que eles ficaram parados, prejudicou muito eles, meio que abaixou a popularidade do grupo em si, já que o grupo tinha surpreendido tanto quando fez o seu debut. Também consideram esse grupo como flop do K-pop. Houveram muitos disbands em 2014. No dia 13 e 15 de janeiro, a Nicole e a Joyeon do Kara. 29 de janeiro, a Lee Sun e a Eugene do Nine Muses. No dia 15 de maio, o Chris do EXO. No dia 23 de junho, a Sarah do Nine Muses. No dia 31 de julho, a Yora e a Yeojun do Hello Venus. 30 de setembro, a Jéssica do SNSD. E 9 de outubro, o Luhan do EXO. E no dia 12 e 13 de outubro, o Lee Jun e o Tanner do MBLAQ, ou MBLAQ. Eu não sei falar o nome desse grupo, tá? Desculpa, mas eu não sei pronunciar aí. Bom, gente, esse foi o vídeo. Ainda faltou algumas notícias, mas eu decidi não falar para o vídeo não ficar muito grande e também para não ficar muito chato. Então, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação e é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!